Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Uma leoa, pesada por causa do filhote que trazia no ventre, ia enfraquecendo por falta de alimento. À medida que o filhote crescia dentro dela, a leoa ficava cada vez menos capaz de se mover com rapidez para caçar uma presa. Rosnando de angústia e fome, a cada dia mais pesada, ela adormeceu na orla da floresta, perto de uma campina. Sonhou então com um rebanho de carneiros que pastava por ali. Mas quando atacou um deles, acordou. Com surpresa e grande alegria, descobriu então que o sonho era verdadeiro. Realmente um grande rebanho de carneiros estava pastando nas imediações. Esquecendo o peso em seu ventre e impelida pela loucura da fome, a leoa caiu sobre um dos cordeiros e o arrastou para as profundezas da floresta. Não percebeu que, em consequência do esforço para agarrar o carneiro, parira o filhote. O rebanho ficou tão paralisado de medo diante do ataque da leoa que não conseguiu fugir. Só quando ela se foi e tudo se acalmou é que os carneiros acordaram de seu estupor. E já começavam a lamentar a perda do companheiro quando, para espanto geral, descobriram o leãozinho desamparado balbuciando no meio deles. Uma das ovelhas, que era a mãe, apiedou-se do filhote e o adotou como se fosse seu. O filhote cresceu no meio dos carneiros. Vários anos se passaram e eis que, com o rebanho, vagava agora um formidável leão de longa cauda e juba, comportando-se exatamente como um carneiro. O leão carneiro balia em vez de rugir. Alimentava-se de grama e não de carne. Em suma, agia exatamente como um cordeiro. Um dia outro leão saiu da floresta vizinha para a campina e avistou com enorme deleite o rebanho de carneiros. Cheio de alegria e fustigado pela fome, o poderoso recém-chegado pôs-se no encalço dos carneiros, espavoridos, quando o espantado percebeu um grande leão de cauda espetada no ar, correndo mais que qualquer outro na frente do rebanho. O leão mais velho parou por um instante, coçou a cabeça e ponderou. Posso entender os carneiros fugindo de mim, mas não consigo imaginar por que um leão tão grande correria ao me ver. Esse fujão me interessa. Ignorando a fome, correu ainda mais e conseguiu alcançar o fugitivo. O leão carneiro desmaiou de pavor. O recém-chegado estava mais perplexo que nunca e lhe deu patadas para despertá-lo. Com voz grave, censurou: "O que há com você? Por que, sendo meu irmão, foge de mim?" O leão carneiro fechou os olhos e baliu na língua dos carneiros: "Por favor, me deixe ir, não me mate. Sou apenas um cordeiro criado naquele rebanho." "Ah, agora percebo por que você está balindo", disse o leão. E depois de refletir mais um pouco, uma grande ideia fulgurou em sua cabeça. Aferrou o leão carneiro pela juba com suas poderosas garras e o levou até um lago na orla da campina. Lá chegando, lhe curvou a cabeça, de modo que se refletisse nas águas. Sacudiu com força o leão carneiro, ainda de olhos fechados, gritando: "Abra os olhos! Olhe! Você não é um carneiro!" "Bé, bé! Por favor, não me mate! Deixe-me ir! Não sou um leão, sou apenas um cordeirinho indefeso!" gemeu o pobre coitado. O grande leão sacudiu ainda mais violentamente. Por fim, o coitado abriu os olhos e se espantou ao ver que o reflexo de sua cabeça não era o reflexo que esperava, mas o da cabeça de um leão
como aquele monstro que o sacudia com as patas. Então o grande leão disse: olhe para minha cara e para a sua refletidas na água. São iguais. A minha está rugindo. Então você deve rugir também e não balir. O leão carneiro, enfim, convencido, tentou rugir, mas só o que emitia eram uns rosnados de mistura com balidos. O mais velho continuou a exortá-lo a patadas, até que ele finalmente conseguiu rugir. Então os dois atravessaram correndo a campina e voltaram para o meio dos leões. Essa história ilustra bem porque muitos de nós, embora feitos à imagem onipotente do leão divino do universo, nascemos e fomos criados no redil da fraqueza mortal. Balimos com medo, carência e morte, em vez de rugir com imortalidade e poder, caçando a sabedoria e a prosperidade sem limites. Esses ensinamentos são o leão recém-chegado, que o arrastará para a margem do lago cristalino da meditação e o sacudirá com tamanha força que você abrirá os olhos há muito fechados de sua sabedoria e se verá como leão da divindade, feito à imagem e semelhança do leão cósmico. Quem luta incessantemente na vida esquecerá seus medos mortais de fraqueza, fracasso e morte, para aprender a rugir com a força da imortalidade onipotente. Dotado de livre-arbítrio, sou na realidade o Filho de Deus. Sonhei que era um homem mortal, mas agora estou desperto. O sonho de minha alma enclausurada na prisão do meu corpo se desvaneceu. Sou tudo aquilo que o meu Pai Celestial é. A pessoa que encontra Deus possui o universo e tudo aquilo que nele está contido. Jesus sabia que era um só com o Pai. Por isso fazia coisas que outros mortais não podiam fazer. Empregue, pois, seu tempo em meditação diária, cada vez mais longa e profunda, que é a maneira mais rápida de se tornar semelhante a Cristo. Esforçar-se para entrar em contato com Deus na meditação é alegria pura. Você será feliz quando meditar e mais feliz ainda quando chegar ao fim da jornada da meditação e conhecer Deus, o Rei da felicidade sempre renovada. Quando Jesus disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. Não estava alardeando sua pobreza, mas dizendo que era o dono do universo, por não permanecer preso a um local, como fazem as criaturas terrenas. Ele disse também: os homens buscam pão, pessoas materialistas de vistas curtas. Mas vós deveis buscar primeiro o reino de Deus, porque assim todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse mundo é um lugar de diversão, uma casa de prazeres para imortais. Porque esquecemos isso e nos identificamos com o jogo terreno, sofremos. Devemos nos lembrar de que nossa verdadeira morada é a imortalidade imutável, sempre nova, abençoada e onipresente. Somos para sempre filhos de Deus, os bons e os maus. Mas quando nos esquecemos de que nosso lar é o reino de Deus e nos misturamos ao espetáculo do mundo, mergulhamos na aflição. Temos de aprender que somos imortais, feitos à imagem sagrada de Deus. De uma coisa você nunca se cansará, nem nessa vida, nem na eternidade: a alegria renovada que brota do contato com Deus. Uma alegria que é sempre a mesma pode causar tédio, mas uma alegria que é sempre nova não tem fim. E essa alegria você só encontrará na meditação profunda. Alimentar o desejo do luxo é o caminho mais seguro para a desgraça. Não seja escravo de coisas ou posses. Elimine até as suas necessidades.
Empregue o tempo na busca da felicidade duradoura ou bem-aventurança. A alma imortal e imutável está por trás da cortina de sua consciência, onde foram pintados o fracasso, a doença e a morte. Erga o véu da mudança ilusória e assuma sua natureza imortal. Entronize sua consciência volúvel na imutabilidade e serenidade que traz dentro de si e que são o trono de Deus, deixando que sua alma manifeste bem-aventurança dia e noite. A natureza da alma é bem-aventurança, um estado interior perene de alegria sempre nova, incessante, que eternamente nos domina, até mesmo quando passamos pelas provas do sofrimento físico e da morte. Não desejar não é negar, é obter o autocontrole de que necessitamos para recuperar a herança eterna de realização plena dentro da alma. Primeiro, pela meditação, dê à alma a oportunidade de manifestar esse estado. E depois, permanecendo sempre nele, cumpra seus deveres para com o corpo, a mente e o mundo. Você não precisa renunciar às suas ambições e ser negativo. Ao contrário, permita que a alegria duradoura, sua verdadeira natureza, o ajude a concretizar seus sonhos mais elevados. Usufrua de experiências dignas com alegria de Deus. Cumpra seus nobres deveres com júbilo divino. Em minha escola, na Índia, havia um garoto que tinha sido trazido por seus pais. Nós costumávamos aceitar apenas crianças com menos de 12 anos de idade, mas ele era bem mais velho. Eu lhe disse que poderia ficar com uma condição, se estivesse disposto a ser bom. Tive uma conversa sincera com o garoto e lhe disse: você decidiu fumar e seus pais não querem que fume. Você os derrotou, mas não conseguiu derrotar seu próprio infortúnio. Está ferindo a si próprio. Minha flecha atingiu o alvo e ele começou a chorar e disse: meus pais viviam batendo em mim. E prossegui: pense no que está fazendo a si mesmo. Vou aceitá-lo, mas com uma condição: que eu não seja um detetive, mas um amigo. Enquanto estiver disposto a corrigir seus erros, conte comigo. Mas se mentir, não farei nada para você. A mentira destrói a amizade. Portanto, nunca minta para mim. Após aceitá-lo, lhe prometi: quando você quiser fumar, eu mesmo lhe darei cigarros. Um dia ele veio a mim e disse: estou com uma vontade doida de fumar. Dei-lhe dinheiro e o garoto mal podia acreditar no que via. E balbuciou: fique com ele. Ele não queria o dinheiro. Insisti para que saísse e fosse comprar os cigarros, mas ele se recusou. E ao fim desse cabo de guerra, declarou: talvez o senhor não acredite, mas perdi a vontade de fumar. O resultado do ensino e da disciplina foi que ele finalmente se tornou um santo. Despertei sua consciência espiritual. O ponto máximo desta consiste no esforço íntimo para subir rumo à felicidade perene. Poucas pessoas fazem esse esforço. Você, no entanto, deve se esforçar sem descanso para ser bom, mesmo que seus pecados sejam profundos, como o Oceano Atlântico. Ao longo de umas poucas encarnações, você se tornou um ser humano. Porém, ao longo da eternidade, é um filho de Deus. Por que pensar em você mesmo como um pecador? Isso pode ser correto algumas vezes, em nome da humildade, desde que se concentre na grandeza de Deus e não em sua insignificância diante dele. Mas para que insistir na negatividade e na limitação? Se você quer encontrar algo valioso, sepultado sob um deslizamento de terra, não ficará pensando nesse objeto enquanto estiver removendo a lama? Porém, se prestar atenção apenas na lama, poderá esquecer o verdadeiro propósito de cavar e desistirá da tarefa. Não sejamos suscetíveis demais
nem tenhamos autopiedade. Isso aumenta a nossa supersensibilidade. Você talvez esteja alimentando queixas contra alguma coisa, sem ninguém saber do que se trata. O melhor a fazer é olhar para dentro de si mesmo e remover a causa dessa sensibilidade. Muitas pessoas acham que devem ter piedade de si próprias e que a autopiedade lhes trará algum alívio. Mas a autopiedade é um vício como o ópio. Toda vez que um viciado em ópio toma a droga, ele mergulha mais fundo no vício. Seja duro como aço contra a autopiedade. Se o fogo da sensibilidade penetrar em seu coração e você permitir que ele fique lá, esse fogo devorará as fibras de sua paz. Você mesmo é que deve ter forças para controlá-lo, sabendo que a supersensibilidade é um agente do diabo, empenhado em destruir sua paz. Toda vez que a sensibilidade visita seu coração, ela desconecta você da canção divina da paz, que poderia soar em seu íntimo, caso você não fosse tão sensível. Quando a sensibilidade se manifestar, procure dominar suas emoções e não ponha a culpa nos outros. Assuma a responsabilidade por ela. Essa é a única maneira de repeli-la. Aquele que nasceu com alguma deficiência deve resistir bravamente à tentação de se embriagar com a autopiedade. Ter dó de si mesmo é diluir a capacidade interior de vencer. Afirme ao contrário, não existem obstáculos, apenas oportunidades. Não ponha culpa em ninguém, nem mesmo em si próprio. Queixas e acusações não apagam o que foi feito. Apenas confirmam sua dependência de circunstâncias sobre as quais verdadeiramente você não exerce mais controle. Busque Deus no silêncio interior. Reconcilie-se com aquilo que é e com aquilo que precisa ser feito para isso. Você pode remodelar todos os karmas, desde que doravante viva para a consciência da alma. A tristeza não é combatida com a tristeza, mas com a alegria. Algumas tristezas nós podemos aceitar, mas não convém permitir que fiquem conosco por muito tempo. Do contrário, elas nos roubarão a posse mais rica de nossa alma, que é a bem-aventurança perene. Um complexo de inferioridade é tão ruim quanto um de superioridade. Você é, em essência, filho de Deus, de modo que não faz sentido se achar inferior ou superior. Tanto o complexo de inferioridade quanto o de superioridade retardam o progresso da alma. Você deve sentir que Deus está em seu íntimo, orientando-o, e que Ele é seu maior amor, seu maior líder. Você é o servo de todos e, portanto, não pode achar que é superior a ninguém. Uma vez que Deus está em seu íntimo, você não pode se julgar inferior. O complexo de inferioridade nasce do contato com pessoas de mente fraca e da fragilidade de uma mente subconsciente inata. O complexo de superioridade surge de um ego arrogante e da consciência de um orgulho falso. Ambos existem na imaginação e ignoram a realidade. Nenhum dos dois pertencem à alma verdadeira e toda-poderosa. Desenvolva a autoconfiança vencendo a fraqueza e encontre sua autoconfiança em realizações concretas, cada vez mais ousadas, e ficará livre de todos os complexos de inferioridade e superioridade. O medo é um veneno mental quando não usado como antídoto, um estímulo para induzir a pessoa a acalmar-se e ter cautela. O medo atrai objetos de medo, assim como um ímã atrai partículas de ferro. O medo intensifica e multiplica por 100 nossa dor física e agonias mentais. O medo é prejudicial ao coração, ao sistema nervoso, ao cérebro. Ele destrói a iniciativa mental,
a coragem, o julgamento, o senso comum, a força de vontade. O medo sufoca a confiança e o poder da alma que tudo vence. Quando alguma coisa ameaçar prejudicar você, não estrangule seus poderes mentais criativos com o medo. Use-o como um incentivo para encontrar soluções práticas contra o perigo. Diante de uma ameaça, não fique parado. Faça algo a respeito, reunindo com calma todo o poder de sua vontade e julgamento. O medo do fracasso ou da doença se alimenta de pensamentos insistentes em possibilidades adversas, até que estas se enraizem no subconsciente e, por fim, no superconsciente. As sementes do medo germinam e enchem a mente de plantas do medo, que dão frutos venenosos e amedrontadores. Se você for incapaz de desalojar o medo terrível do fracasso ou da má saúde, distrai a mente, voltando a atenção para livros interessantes, envolventes, ou mesmo para divertimentos inofensivos. Depois que a mente esquecer seus medos apavorantes, encoraje-a a descobrir e eliminar as causas do fracasso e da má saúde no solo de sua vida cotidiana. Não tenha medo de doenças ou acidentes só porque foi vítima deles antes. Ao contrário, tenha medo de ter medo, pois ele criará uma consciência de doença e acidente. E se o medo for forte o bastante, você atrairá exatamente aquilo que mais teme. Por outro lado, a vontade corajosa, com toda probabilidade, irá evitar doenças e acidentes, ou pelo menos minimizar a força deles. O sucesso vem quando obedecemos às leis divinas e materiais. É preciso alcançar o sucesso, tanto espiritual quanto material. Esse consiste em obter tudo aquilo que satisfaz as necessidades da vida. Ganhar dinheiro deve ser um ato praticado para melhorar a sociedade, o país, o mundo. Ganhe o dinheiro que puder, se com isso beneficiar sua comunidade, seu país ou o mundo, mas nunca o faça contrariando interesses alheios. Existem leis mentais subconscientes e supraconscientes para alcançar o sucesso e combater o fracasso. Para que a lei divina ou o poder supraconsciente o ajudem, não interrompa seus esforços conscientes, nem confie apenas em seus talentos naturais. Com lucidez, tente combater e vencer o fracasso, sentindo ao mesmo tempo que a lei divina está secundando seus esforços para ser bem-sucedido. Esse método estabelece uma conexão consciente com o divino. Pense que, como filho de Deus, você tem acesso a todas as coisas que pertencem a seu Pai. Não duvide. Quando precisar de algo, livre-se da consciência de fracasso e compenetre-se de que tudo lhe pertence. Hábitos subconscientes de ignorância e descrença nessa lei nos privam de nossa herança divina. Quem anseia por usar os recursos do suprimento divino precisa banir essa mentalidade errônea com um esforço persistente, saturado de confiança infinita. Quando métodos conscientes, subconscientes e supraconscientes de sucesso se combinam, a vitória é certa. Tente de novo, não importa quantas vezes haja tentado em vão. Eis uma afirmação de sucesso material. Tu és meu pai, sucesso e alegria. Sou teu filho, sucesso e alegria. Toda a riqueza desse mundo, todos os bens do universo pertencem a ti, pertencem a ti. Sou teu filho. A riqueza do mundo e do universo pertence a mim, pertence a mim. Ah, pertence a mim, pertence a mim. Vivi cultivando pensamentos de pobreza e erroneamente supus que era pobre.
e pobre eu era. Agora estou em casa e tua consciência me fez rico, me fez rico. Sou bem-sucedido, sou rico. Tu és meu tesouro, sou rico, sou rico. Tu és tudo, tu és tudo, tu és meu. Tenho tudo, sou próspero, sou rico, tenho tudo. Possuo todas as coisas como tu possuis, Possuo tudo, tu és minha riqueza. Tenho tudo. Obtemos sucesso espiritual quando nos ligamos voluntariamente à consciência cósmica e preservamos nossa paz e equilíbrio até em presença dos acontecimentos inevitáveis da vida, como a morte de amigos. Quando você perder um ente querido, em virtude da lei da natureza, não se deprima, mas agradeça a Deus por Ele ter concedido o maravilhoso privilégio de conviver com uma de suas criaturas amadas. O sucesso espiritual vem quando encaramos tudo com jovialidade e coragem, reconhecendo que todas as coisas se encaminham para um destino superior. Eis uma afirmação de sucesso psicológico. Sou corajoso, sou forte. O aroma dos pensamentos de sucesso me envolve. Sou contido, sou calmo, sou afetuoso, sou amável, sou amor e simpatia. Sou encantador e atraente, tudo me agrada. Enxugo as lágrimas e os receios, não tenho inimigos, embora alguns pensem que são inimigos meus. Sou amigo de todos, não tenho maus hábitos, no comer, no vestir, no agir. Sou livre. Invoco-te, ó atenção, para que venhas e pratiques a concentração nas coisas que faço, nos trabalhos que executo. Posso fazer tudo, o que penso fazer. Na igreja ou no templo, ao orar, meus pensamentos irradios se erguem contra mim e impedem que minha mente te alcance. Ensina-me a recuperar minha mente e meu cérebro perdidos na matéria, para que os possa dar a ti em prece e êxtase, em meditação e devaneio. Quero reverenciar-te, meditando, no alto da montanha e na solidão. Sentirei tua energia, fluindo por minhas mãos ativas. Se te perdi, vou reencontrar-te na ação. Deponha toda a sua fé em Deus e não duvide nunca de que seu poder está trabalhando por você, animando seus pensamentos, preces e crenças, a fim de lhe proporcionar força infinita, capaz de curá-lo e aos outros. Reconheça que Ele está com você em tudo e Ele permanecerá sempre ao seu lado. Ao afirmar sou saudável ou sou sábio, faça-o com vigor suficiente para banir todos os pensamentos negativos, adversos e desencorajadores do subconsciente, que talvez estejam lhe sussurrando: seu tolo nunca vencerá. É um completo fracasso. A sabedoria é impossível para você. Saiba que quando desejamos intensamente uma coisa, ela se materializa a curto prazo. Ignore o elemento tempo ao fazer afirmações. Quando for praticá-las, o aspirante espiritual deve ser infinitamente paciente. Acredite que é saudável por natureza ao desejar boa saúde. Acredite que é próspero por natureza ao desejar prosperidade. Acredite que é sábio por natureza ao desejar sabedoria. E então,
sabedoria, prosperidade e saúde se manifestarão por si mesmas em você. Mude o rumo de seus pensamentos. Elimine todos os hábitos mentais negativos, substituindo-os por hábitos mentais sadios e corajosos, que devem ser aplicados à vida diária com confiança inabalável. Lembre-se de que uma pessoa inteligente e resoluta pode substituir facilmente o mau hábito mental por um bom num piscar de olhos, bastando-lhe querer. Portanto, se você tem um hábito mental físico ou espiritual que impeça seu progresso, livre-se dele agora. Não o ponha simplesmente de lado. Obrigado por se juntar a nós nessa busca interior. Como foi a sua experiência? Nos deixe saber nos comentários. E se achou útil, compartilhe com seus amigos.